uma coisa que a gente repara toda vez que uma equipe esportiva qualquer, né, não vai muito bem, ou seja, não atinge aquele resultado esperado, né, aquela expectativa, né, que a imprensa cria em cima da participação na seleção brasileira, e não só nas seleções brasileiras, né, em campeonatos de clube, etc. Quando o atleta não vai bem, a culpa sempre é direcionada para o mental, né? O atleta falhou no mental. Bom, quando eu era técnico da seleção brasileira de tiro, né, seleção brasileira feminina de pistola, eu percebi a mesma coisa, né? Os atletas treinavam muito bem, mas nas competições, nas principais competições, alguns deles não conseguiam trazer, né, o mesmo resultado, o mesmo potencial técnico. Eu falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa para resolver esse problema. E, logicamente, o que eu fui fazer? Fui fazer a faculdade de psicologia. Que a gente sabe que a importância da preparação psicológica, né, se a gente pegar os 20 primeiros colocados de qualquer campeonato do mundo, qualquer modalidade, tá? Os 20 primeiros colocados, qualquer um deles podia estar no pódio. Por quê? O treinamento físico, treinamento técnico, é o que a gente chama de commodity, ou seja, não tem mais segredo, né? A formação técnica, a formação física, né? A preparação física do atleta, isso é uma coisa que é bem difundido, né? Mas aquele que está lá no pódio, no topo do pódio principalmente, é aquele que consegue ter o melhor controle emocional, é aquele que consegue representar o potencial dele em resultados. Então eu fui cursar a faculdade de psicologia. Eu já era técnico, eu tinha 18 atletas que eu treinava, e aí, logicamente, que durante a faculdade eu direcionei todos os meus trabalhos, né, tudo aquilo que eu era pedido para fazer de trabalho, eu fazia voltar à psicologia do esporte, voltar à psicologia do esporte. E no primeiro semestre da faculdade, num seminário de práticas da psicologia, práticas profissionais, eu assisti uma palestra de uma psicóloga, que inclusive era professora, né, da Santa Úrsula, onde eu cursava, e ela apresentou uma técnica chamada neurofeedback, a Nazaré Ribeiro, né, falando sobre neurofeedback. Cara, minha primeira formação é engenharia mecânica, né, na Escola Naval. E no primeiro semestre da faculdade de psicologia, me apresentaram uma metodologia que utiliza a atividade eletroencefalográfica como variável de trabalho para melhorar o desempenho do sujeito. Falei, caramba, isso é tudo que eu preciso. Isso no primeiro semestre da faculdade. Bom, eu passei os 4 anos da faculdade, né, reduzi, fiz em 4 anos da faculdade, e quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer especialização em quê? Em neurofeedback. E aí, como técnico da seleção brasileira, eu já trouxe essa técnica, né, para o treinamento dos atletas, das atletas. E, logicamente, os outros também atletas, né? Basicamente, o neurofeedback, você faz uma avaliação eletroencefalográfica do sujeito e monta um protocolo de treinamento. Então, tem tudo a ver com treinamento, tem tudo a ver com desenvolvimento, nesse caso, psicofisiológico do sujeito. Trouxe, então, o neurofeedback para dentro do programa de treinamento das atletas da seleção brasileira e dos atletas da seleção brasileira. Na verdade, eu fui pioneiro no Brasil em sistematizar o treinamento de neurofeedback dentro do macrociclo do atleta, ou seja, dentro do programa de treinamento anual do atleta. Eu costumo dizer que a gente tem que entender a essência daquilo que a gente está fazendo, e você entendendo a essência, você pode criar, você pode desenvolver novas formas de utilizar aquela técnica, e foi o que eu fiz, né? Eu contextualizei o neurofeedback para a modalidade de tiro esportivo. Eu consegui fazer com que o atleta criasse diversas situações de treinamento com base na psicofisiologia aplicada ao esporte. E dentre as técnicas que nós utilizávamos, havia um software que conseguia captar a informação do córtex pré-frontal, né, ou seja, essa área do cérebro que
cuida, né, da atenção, da capacidade de você controlar as emoções, ou seja, tudo que o atleta precisa. Eu peguei esse software e consegui trazê-lo no que a gente chama de um feedback ecológico. O que é isso? Eu usava a imagem do alvo, que o atleta usa para competir, para treinar, e ao mesmo tempo, com esse sensor, né, colocado na testa do atleta, eu desenvolvi uma capacidade de, na hora que o cérebro atingia o padrão ideal de atenção, de atividade eletroencefalográfica, o alvo ficava claro. Se ele perdesse a atenção, o alvo escurecia. E aí como é que a gente treinava? A gente treinava na posição mesmo, de tiro, o atleta com a arma, né? Como o tiro é uma modalidade estática, eu consegui fazer que isso fosse aplicado diretamente no treino deles. E o mais interessante é que, devido ao sucesso que nós tivemos, né, o Felipe Vu, medalha de prata, né, na Olimpíada Rio de 2016, trouxe assim, vamos botar assim, né, uma propaganda muito grande em relação a essa metodologia. E aí eu fui apresentar um pôster no Congresso Internacional da Federação Europeia de Biofeedback, mostrar como é que eu fiz isso acontecer, né, com o neurofeedback. E o mais interessante, né, não sei se vocês já participaram em congresso, mas você bota o seu pôster, você fica em frente ao pôster e as pessoas vão ali perguntar, né, sobre como é que você fez a sua metodologia, né, qual foi o critério que você usou. E em frente a onde estava o meu pôster, né, geralmente nesses congressos você tem as áreas também em que os fabricantes de equipamento vão apresentar as últimas novidades, etc. E tinha um fabricante alemão que não era exatamente daquele software e aquele hardware que eu usei, mas ele era semelhante, fazia a mesma coisa. E ele olhou o meu post e falou assim: Silvio, eu nem sabia, e olha que na Alemanha o tiro, depois do futebol, acho que é a modalidade mais praticada. Ele falou: eu nem sabia que o meu equipamento tinha essa aplicabilidade no esporte de tiro. Então, gente, foi assim que eu comecei buscando a psicologia, né, para entender por que o atleta treinava bem e nas competições ele não conseguia ter o mesmo desempenho, e acabei desenvolvendo uma metodologia, entre aspas, pioneira no Brasil e até a novidade para o próprio fabricante alemão. Depois desse trabalho com a seleção brasileira, eu passei a trazer essa mesma expertise para diversas outras modalidades. Só que depois veio a pandemia, né, 2019, e aí eu tive que desenvolver uma metodologia para trabalhar à distância. E aí eu tive que me adaptar e criar toda uma metodologia para trabalhar 100% online. Mas isso fica para um outro vídeo, uma outra história.